Oi pessoal, vamos para a aula 1 do nosso curso de ervas sagradas. E essa aula é uma aula de fundamentos. A gente vai falar sobre algumas bases importantes para que a gente entenda como a gente lida, como a gente usa as ervas dentro da Umbanda, ok? Então vamos lá. Existe uma frase, um bordão dentro da cultura africana que diz o seguinte: Kosi Ewe, Kosi Orixá. Ou seja, sem ervas, sem orixá. Quando a gente fala sem ervas, sem orixá, a gente já entende a profundidade que o uso das ervas tem dentro do culto do orixá. Não tem como você fazer uma obrigação de ori, uma obrigação de orixá, sem o uso de ervas. Na Umbanda, não tem como cultuar ou trabalhar com a força dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças, dos exus, sem as suas ervas respectivas. Dentro das ervas da frequência que aquele guia trabalha. Por quê? Porque as ervas vão carrear a energia, o axé desses orixás, desses guias, para aquela firmeza que está sendo feita, para receber na sua cabeça, no seu ori, dentro de um amaci, para receber num banho sagrado de limpeza ou de elevação de energias, para equilibrar e complementar a sua energia, nas defumações que são prévias, na lavagem dos fios de conta, na lavagem das pedras sagradas. Então não tem como fazer culto ao orixá, não tem como a gente trabalhar a Umbanda sem o uso da erva. Quando você pensa num caboclo trabalhando, você pensa no charuto. O que é o charuto? É a composição de um tabaco seco e preparado para quê? Para que ele possa utilizar a fumaça do tabaco com o seu axé próprio para realizar a limpeza do consulente, para realizar curas, para intencionar uma energia específica para aquele consulente. Então, em todo o trabalho, no trabalho do preto velho, no trabalho das crianças, mas criança não usa fumo, não, mas a criança usa o quê? Normalmente flores, frutas. As crianças vão pegar frutinhas, sementinhas e vão usar nas suas mirongas, vão usar flores. Quantas crianças não pegam flor para botar no cabelo, umas botam na boca. Eles estão usando o axé daquela planta, daquela erva, para o seu trabalho espiritual. Então, quando se diz Kosi Ewe, Kosi Orixá, ou seja, sem erva, sem orixá, a gente já percebe o voltamos. A gente já percebe a profundidade do uso dessa energia, tá? E a gente vai entender essa importância, essa profundidade no decorrer do nosso curso. Bom, e como é que a erva chega na Umbanda, né? A erva chega na Umbanda por influência de dois grandes povos. Os povos nativos, os índios daqui, das terras brasileiras, que já utilizavam as ervas para suas curas, para banhos, macerações para colocar em feridas, para beber chás, bebidas sagradas. Então, os indígenas, os povos nativos brasileiros, os povos aqui da nossa terra, já utilizavam as ervas dentro das suas cerimônias. O próprio uso do tabaco é algo primordial dos nativos das Américas, não só aqui no Brasil, mas na América do Norte, América Central e América do Sul. Todas as Américas têm a erva do tabaco como uma erva sagrada. E é utilizada no cachimbo, no charuto, mascada, no rapé. De uma série de maneiras diferentes, o tabaco é utilizado como uma erva sagrada.
Então nós, umbandistas, herdamos o uso do tabaco, herdamos o uso de algumas ervas em banhos, sacudimentos, bate-folhas dos nossos índios. E também recebemos a influência dos povos africanos, que também trouxeram a sua ciência e o seu conhecimento a respeito do poder da erva. A grande questão é que na África existem ervas que aqui no Brasil não existiam, e aqui no Brasil existiam ervas que na África não existiam. Então, quando eles vêm para cá, eles utilizam o seu conhecimento para identificar quais ervas seriam substitutas das ervas que só tem na África. Hoje em dia é fácil você importar da África certos elementos. Você vai ver lá, por exemplo, obi e obi africano, né? Orobô africano, e outras ervas específicas que agora é fácil você importar da África, mas na época não, né? Era o que tinha aqui na mão mesmo que eles iam usar. Então as ervas, elas têm poderes similares e eles conseguiam identificar isso e fizeram toda uma adaptação para o uso dentro do candomblé. Então a Umbanda herda o conhecimento das ervas nativas daqui pelos índios e herda também o conhecimento do uso das ervas pelos africanos. E isso é uma ciência, é um conhecimento sagrado que vem desses dois povos e que estão inseridos dentro do contexto da Umbanda. Ok? Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre ervas, antes eu queria falar sobre Oxóssi e Ossanha. Bom, a gente pode chamar de Ossanhe, Ossanhe ou Ossanhá, tá? Todas as três nomenclaturas estão corretas. Ossanhe, Ossanha ou Ossanhe. Tanto faz. Eu vou usar a terminologia Ossanha porque eu vejo a natureza desse orixá como uma natureza feminina. Existe algumas lendas que diz que ele é masculino, outros dizem que ele é hermafrodita, outros dizem que ele é feminino. Eu prefiro, pela natureza dessa energia e pela natureza que essa energia tem também no reconhecimento dos povos aqui nativos, eu entendo essa energia de Ossanha como uma energia feminina, tá bom? E conta o mito que Oxóssi, né, ele era um orixá muito curioso, ele gostava de aprender, ele queria conhecer o mundo. Ogum, seu irmão, já era um homem que conhecia pelas batalhas, já tinha feito conquistas, e ele também queria desbravar, ele também queria conhecer. Porém, Iemanjá, a mãe de Oxóssi, de Ogum, ela não permitia que Oxóssi fosse muito longe de casa, tinha medo que ele se perdesse. E apesar dele ser um bom caçador, apesar dele ser corajoso, Iemanjá tinha muito medo porque ele era muito novo. Mas mesmo assim Oxóssi não aguentava de curiosidade e sempre que podia ele escapava para a mata para conhecer os seus mistérios. Foi então que ele conheceu Ossanha. E Iemanjá tinha muito medo de que Ossanha roubasse os filhos dela, né? E Ossanha oferece a Oxóssi uma bebida feita de ervas. E Oxóssi bebe desta bebida e se encanta por ela. E nesse ato de se encantar, essa bebida provavelmente uma bebida mágica, uma bebida feita, né, de poder, Ossanha passa a viver nele e ele não consegue viver mais sem Ossanha. É como se ele tivesse bebido o sangue, né, o sangue vegetal de Ossanha. E Oxóssi não quer mais voltar à sua vida normal. Agora ele quer viver nas matas. Ele quer viver próximo à natureza. Ele não consegue viver mais sem o poder das ervas, sem esse encantamento que as ervas trazem para si.
porque agora esse encantamento mora nele, vive dentro dele, vive com ele. Então conta essa lenda que Oxóssi e Ossan passam a viver juntos na floresta e eles não mais podem se separar. Bom, Ossanha é o orixá que desperta o poder sagrado das ervas. E Oxóssi é o rei de toda a mata. Se Oxóssi é o rei de toda a mata, todas as ervas, todas as flores, todas as árvores pertencem a ele. Consequentemente, o poder de despertar essas ervas agora reside em Oxóssi. Na Umbanda, nós não cultuamos Ossan. Na Umbanda, nós não temos culto direto ao Ossan. Nós cultuamos Oxóssi e entendemos que Ossan vive, é uma parte, está intrínseco no poder de Oxóssi. Então, quando fazemos trabalhos com ervas, nós louvamos a Oxóssi, nós firmamos Oxóssi, nós acordamos o poder de Oxóssi, pois ao acordar o poder de Oxóssi, acordamos juntamente o poder de Ossan e, consequentemente, o poder sagrado daquelas ervas. Ok? Para os nossos povos, para os indígenas, o espírito responsável pelo despertar do poder das ervas, dependendo da etnia, mas na Umbanda o que teve mais influência é o espírito da Jurema. A Jurema não é só uma cabocla que trabalha numa falange. A Jurema é um espírito sagrado que reside numa erva, numa árvore que recebe o nome de Jurema. Na verdade, existem 3 tipos de Jurema: a Jurema branca, a Jurema preta e a Jurema vermelha. Porém, é interessante, eu ouvi isso diretamente dos próprios índios que eu tive contato, o espírito da Jurema, ele não mora na árvore, em todas as árvores, ela escolhe. Então, quando eles vão colher a Jurema para fazer a bebida sagrada, para poder entrar em contato com os ancestrais, para poder entrar em transe, o herveiro tem que ir junto, esse índio específico, conhecedor da erva, tem que ir junto, para ver aonde o espírito da Jurema está morando, em que árvore daquela espécie da Jurema a Jurema está. Porque são várias árvores da mesma espécie, mas esse espírito sagrado, ele está presente em uma determinada árvore e pode não estar em outra. Então, quando ele identifica a presença desse espírito, eles vão lá e fazem a cerimônia para retirar a sua raiz, para retirar a sua casca, para poder fazer a bebida sagrada, que é a bebida de poder. Então, para os nossos índios, o espírito responsável pelo despertar do poder das ervas é a Jurema. Para os índios que tiveram mais influência sobre nós. E é um espírito feminino, tá? Para os índios de outras etnias, principalmente do Acre, daquela região, a bebida sagrada deles é a ayahuasca. A ayahuasca é feita a partir de um cipó e de uma folha. E o espírito sagrado que se apresenta no transe da ayahuasca também é um espírito feminino. E depois que você bebe a Jurema, e depois que você bebe a ayahuasca, tanto os povos que cultuam a Jurema quanto os povos que cultuam a ayahuasca, eles dizem que quando você bebe dessa bebida sagrada, nunca mais aquele espírito deixa de habitar em você. Então eu faço uma analogia muito grande com a história, o mito africano de Ossan e Oxóssi. Ou seja, depois que Oxóssi bebeu, o espírito de Ossan passa a viver nele. Então depois que você bebe a Jurema passa a viver em você. Depois que você bebe a ayahuasca passa a viver em você. E é um espírito feminino. Eu já tive a oportunidade de participar de cerimônias de Jurema e cerimônias de ayahuasca. E é realmente um espírito feminino, tá? Que fala com você e que conduz toda a cerimônia. O mais interessante
que eu queria compartilhar com vocês é que a minha relação com as ervas sagradas já acontece há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu entendo e utilizo ervas para banho, para defumação, para uma série de coisas, porque na Umbanda a gente usa. Porém, a minha relação com as ervas mudou a partir do momento que eu tomei a ayahuasca, que eu tomei a jurema. Que eu percebi que aquela planta é um ser consciente, um ser vivo, um espírito. Eu vou falar mais disso mais na frente. Por hora, vale entender que a minha relação com as ervas e com o poder delas mudou depois que eu bebi da bebida sagrada, né? Então, Oxóssi e Ossanho são para nós a mesma coisa. Na verdade, Ossanho para nós é a mesma coisa que a Jurema. E a Jurema é uma cabocla da mata, uma cabocla de Oxóssi, uma cabocla que vive dentro do poder de Oxóssi. Então, faz sentido para a gente, né? Traz um certo equilíbrio de entendimentos. Ok? Vamos fechar esse primeiro vídeo aqui. Daqui a pouco te encontro na segunda parte.